Capítulo 55 Vitórias inquestionáveis. As palavras de Gurren deixaram Guyun furioso. Mesmo que ele ainda estivesse atordoado. Guyun apertou os punhos e rugiu: Gurren! Vocês enganaram a nossa família por todo esse tempo. Mesmo que Gudice seja o patriarca da família, ele mentiu para todos nós. Cale-se! Quem é você para falar assim do meu pai? Onde está o seu respeito? Gudice. Para você. É patriarca Gudice. A voz de Gurren soou como um trovão. Você acaba de pisar no 4 graus nível do reino dominador e mesmo assim você acha que pode me vencer. Guyun forçou uma resposta, mas a sua cara estava extremamente feia. A pergunta não é essa. A pergunta é: você acha que pode aguentar por 20 segundos? Gurren refutou. Depois das palavras de Gurren, Guyun apertou os punhos e canalizou toda a sua energia espiritual. Rapidamente, 3 tigres brancos com 2 metros de altura e 6 metros de comprimento apareceram ao redor dele. Um estava posicionado à esquerda dele, o outro à direita e outro estava atrás dele. Gurren. Eu sempre fui o mais proeminente e tive o maior controle sobre as técnicas da nossa família. Eu sou o herdeiro mais qualificado da nossa geração. No futuro, eu ditarei os rumos da nossa linhagem. As palavras de Guyun eram extremamente arrogantes. Apesar de carregarem uma imensa arrogância, as palavras de Guyun eram verdadeiras. Ele sempre foi o primeiro discípulo da família Gu. Apesar do nível de cultivação de Gumeng ser maior, Guyun era um ano mais novo que ele. Dessa forma, quando ele atingir a idade de Gumeng, Guyun estará em um nível bem superior a ele. A escalada de Gurren no Dao marcial gerou esperanças no coração de Gudice. Gurren mostrou ter um talento bem parecido com o de Guyun e com base nisso, desde que Gurren continuasse progredindo, ninguém questionaria a sua posição. Porém, depois que Gurren foi aleijado, Guyun se esforçou ainda mais nos treinos e cobiçou a posição de jovem mestre. Os élderes que apoiavam Guyun forneceram vários recursos para que Guyun aumentasse a sua força. O controle de Guyun sobre o espírito selvagem é muito alto. Imaginar o futuro dele chega a ser algo assustador. Um dos élderes comentou com o outro. Realmente, esse jovem será um dos pilares da província dourada. O outro élder respondeu. Zhao Tian demonstrou uma certa surpresa ao ver a técnica de Guyun. Não era porque Zhao Tian estava com medo. Era porque essa foi a primeira vez que Zhao Tian viu uma técnica marcial como aquela. A técnica Espírito Selvagem era uma técnica marcial que somente as pessoas da família Gu poderiam cultivar. O poder que emanava daqueles tigres brancos era infinitamente superior a qualquer técnica marcial que Zhao Tian já enfrentou. Anteriormente, quando Gu Wei atacou Zhao Tian, o poder emanado pela técnica que ele utilizou era ínfimo quando comparado com a técnica de Guyun. Asterisco roar. Asterisco os 3 tigres brancos rugiram e um vendaval se apressou na direção de Gurren. Gurren balançou o seu braço e imediatamente dissipou o vendaval. Os tigres brancos avançaram e Guyun seguiu logo atrás deles. Por onde passavam, os tigres deixavam grandes marcas de garras no solo. Gurren estava excepcionalmente calmo. Ele olhou para o avanço das 4 figuras enquanto algo despertou no seu domínio espiritual. Asterisco roar. Asterisco o tigre branco que dormia no domínio espiritual de Gurren, acordou e deu um rugido arrepiante. Era como se ele estivesse esclarecendo quem era o macho alfa ali.
Você tem a coragem de falar sobre linhagem. Abra bem os seus olhos. Eu vou te mostrar o que significa ser um Gu. Eu vou te mostrar o verdadeiro poder da linhagem sanguínea dessa família. Gurren canalizou a sua energia espiritual e as suas pupilas se contrairão. Mostre o seu poder. Rei das feras. Asterisco. Asterisco depois das palavras de Gurren, um tigre branco, medindo 10 metros de altura e 30 metros de comprimento, apareceu e deu um rugido assustador. A aura que era emanada dele, fez com que Guyun paralisasse de medo. O olhar de todos que assistiam à luta congelou. Alguns discípulos mais fracos ficaram com tanto medo, que eles urinaram nas próprias calças. Até mesmo Gilfangzhou se assustou com a cena. Ele olhou estupefato para o enorme tigre branco. E depois olhou para Ezu. Ezu, eu disse para o senhor. Isso é assustador. Eu nunca vi uma técnica marcial desse calibre antes. Um dos elders que elogiou Guyun disse. Esse Gurren. Ele está em um nível completamente diferente de qualquer outro discípulo desta escola. O outro elder respondeu. Gumeng, que estava do lado de fora da arena, começou a tremer enquanto o medo e a submissão dominavam o seu espírito. O tigre branco que Gurren invocou, era tão grande, que se ele saltasse, ele sairia da arena. Guyun continuou paralisado enquanto as suas vestes eram encharcadas de suor. Diante daquele imenso tigre branco, Guyun queria se ajoelhar e implorar por misericórdia. Contudo, dominado pelo medo, Guyun era incapaz de mover sequer os seus olhos. Os 3 tigres brancos menores, eram apenas técnicas marciais. Portanto, eles não sentiam medo ou qualquer outra coisa. Mas depois que Guyun ficou paralisado, os tigres brancos ficaram imóveis enquanto se mantinham à frente dele. Essa é a verdadeira linhagem da família Gu. E eu? Sou Gurren, o filho de Gudici e o descendente do Santo do Ar. Eu sou o jovem mestre da família Geu. Após berrar as últimas palavras, Gurren levantou e abaixou o seu braço direito. Asterisco. Asterisco. O imenso tigre branco rugiu e a sua pata direita foi de encontro aos 3 tigres de Guyun. Asterisco. Bom. Asterisco. Um estrondo surgiu quando a pata do tigre atingiu o solo. A poeira cobriu toda a arena e os 3 tigres brancos foram desintegrados. Que força assustadora! Mesmo alguém dos 6 graus nível do reino dominador seria derrotado facilmente por isso. Um elder exclamou. As pernas de Gumeng bambearam e naquele momento, ele já tinha desistido completamente de qualquer intenção de se tornar o novo jovem mestre da família Gu. A força residual do golpe lançou diversas pedras que se chocaram contra a barreira criada por Ezu. Da mesma forma, a figura de Guyun foi arremessada contra a barreira. Asterisco Bang asterisco Guyun atingiu a barreira enquanto os seus olhos mostravam um profundo medo. O golpe do tigre branco não acertou Guyun. Mas se ele fosse atingido, ele morreria no mesmo instante. No momento em que Gurren utilizou a sua técnica, a sua vitória era algo certo. Ele não precisava atacar, mas ele decidiu fazer isso com o intuito de convencer Gilfangzhou e quebrar completamente as ambições de Guyun. Guyun não teve nenhum ferimento externo, porém o mesmo não podia ser dito do seu espírito. O medo que Gurren impôs em Guyun, quebrou totalmente o seu espírito. Guyun se sentiu como uma formiga que estava enfrentando um elefante. Ele não seria capaz de sequer arranhar Gurren.
O fim da luta era evidente e dessa forma, Gurren olhou para Jiu Fangzhou e disse num tom respeitoso, diretor. Essa foi uma vitória convincente. Havia um pouco de arrogância na voz de Gurren, mas era impossível alguém manter a modéstia depois de uma vitória tão esmagadora. Jiu Fangzhou não disse nada e apenas concordou com a cabeça. Logo após isso, depois que Gurren desceu da arena, Jiu Fangzhou teve que refazê-la. Gurren passou por Gumeng que não se atreveu a devolver o olhar. Contudo, Gurren parou ao lado dele e sussurrou, os seus planos ardilosos começam a cair aqui. Guyun teve clemência. Mas você está prestes a saber o que é ser verdadeiramente humilhado. As palavras de Gurren causaram arrepios em Gumeng. Naquele momento, Gumeng agradecia aos céus pelo fato de não ter lutado contra Gurren. O único motivo de felicidade dele, era que ele estava prestes a lutar com um mero 1 grau nível do reino dominador. Ele poderia descontar toda a sua raiva e frustração em Zhao Qian. No momento em que Jiu Fangzhou terminou, Gumeng clareou a sua mente e saltou para a arena. Zhao Qian caminhou lentamente na direção da arena. Quando Zhao Qian passou ao lado de Gurren, Gurren não pôde evitar de perguntar, irmão, o quanto você evoluiu nesse último ano? Ha 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 ha. Aquele cara ali. Não é o suficiente para eu te mostrar isso. Zhao Qian gargalhou e respondeu tranquilamente. Enquanto Zhao Qian caminhava na direção da arena, Jiu Fangzhou tentou analisar Zhao Qian. O olhar de Jiu Fangzhou era perspicaz, mas ele não conseguia enxergar nada de especial em Zhao Qian. Jiu Fangzhou, Exu. Você tem certeza de que aquele garoto está no mesmo nível de Gurren? Exu, ele já me surpreendeu inúmeras vezes. Talvez, ele esteja em um nível ainda maior do que Gurren. Jiu Fangzhou, interessante. Parece que eu não tenho dado muita atenção para os discípulos ordinários. Se ele for realmente o que você está dizendo, então eu negligenciei um gênio assustador. Depois de subir na arena, Zhao Qian ficou imóvel e aguardou o primeiro movimento de Gumeng. Aquele cara novamente. Sim. Todas as lutas dele eu apostei que ele perderia. Mas agora, eu não duvido de mais nada. Mesmo que o oponente dele seja Gumeng, eu não ousarei dizer que esse Zhao Qian perderá. Eu ainda sou assombrado pela imagem dele explodindo Lin Bei por dentro. Nem me lembre. Eu não consegui dormir nem um minuto daquela noite. Os discípulos comentavam sobre Zhao Qian, mas ninguém zombava dele. Pelo contrário, o medo que eles tinham de Zhao Qian, estava encravado nas suas almas. Você? Agora eu me lembrei de você. Foi por sua causa, que a família Lin abandonou a escola Estrela da Guerra e Lin Yulou foi embora. Gumeng disse. E daí? Por acaso você era o amante de Lin Yulou? Zhao Qian tinha um tom indiferente. Você? É por sua causa que a escola Estrela da Guerra perdeu tanta força. Você ainda zomba desse fato? Gumeng ficou furioso. Você está errado. Na verdade, é por minha causa que a escola Estrela da Guerra voltará ao topo. Zhao Qian respondeu. Seu lixo imundo. Eu farei você pagar por suas ações e palavras. Gumeng terminou de falar e imediatamente, 3 tigres brancos, medindo 2,5 metros de altura e 7,5 metros de comprimento, apareceram ao redor dele. Asterisco roar, asterisco os tigres rugiram e avançaram contra Zhao Qian. Gumeng ficou recuado e atirou 6 lâminas de vento extremamente afiadas.
Isso é um saco. Eu passei um ano lutando contra bestas demoníacas e quando eu volto, o meu adversário joga feras em mim. Zhao murmurou desanimado. Asteriscos vis asterisco asteriscos vis asterisco asteriscos vis asterisco. Os três tigres brancos tentaram rasgar Zhao com as suas presas e garras. Contudo, Zhao desviou facilmente das investidas deles e se apressou na direção de Gumeng. Os tigres brancos de Gumeng tinham os mesmos padrões de movimento e características físicas de outros tigres. Sendo assim, Zhao estava muito familiarizado com os movimentos desses animais. Tigres escamados, tigres do pântano e tigres da noite, eram apenas algumas das espécies de tigres que Zhao matou aos montes na Floresta Sombria. Enquanto corria na direção de Gumeng, Zhao encarou de peito aberto as lâminas de vento. Vendo aquilo, todos suspiraram e já aguardavam ver Zhao sendo picado. Jiu Fangzhou quase interferiu, mas ele percebeu que Zhao não demonstrava qualquer medo ou hesitação na sua postura. Asterisco PSHH. 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 PSHH asterisco. Todas as lâminas de vento atingiram o corpo de Zhao. Contudo, nenhuma gota de sangue espirrou. Os olhos de Gumeng se alargaram e ele não acreditava no que estava vendo. No corpo de Zhao tinham 6 pequenos aranhões. Contudo, eles se fecharam tão rápido, que Gumeng quase não pôde perceber que eles estavam ali. Zhao cultivava o corpo supremo do rei. Sendo assim, a sua taxa de recuperação e resistência a danos, era absurdamente superior às outras pessoas. Também, depois que Zhao atingiu o reino dominador, o corpo dele passou por outro processo de refino e isso aumentou bastante a sua resistência. As lâminas de vento de Gumeng eram capazes de apenas arranhar Zhao. Zhao acelerou e desferiu um potente cruzado de direita em Gumeng. Asterisco bang asterisco. O soco acertou a face de Gumeng e ele foi lançado a uns 20 metros de distância. O rosto de Gumeng ficou temporariamente dormente e rapidamente, ele se estabilizou e pousou na arena. A face de Gumeng foi dominada pela fúria e ele avançou contra Zhao. Seu desgraçado! Junto com o grito de Gumeng, os 3 tigres brancos cercaram Zhao enquanto Gumeng avançava pela frente. Os tigres atacaram em conjunto com Gumeng e as garras deles zumbiam enquanto rasgavam o ar. Vendo a aproximação das 4 figuras, Zhao saltou e com o corpo na horizontal. Ele girou. Asterisco svis. 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 Svis asterisco. O giro de Zhao foi milimetricamente perfeito. Ele se esquivou dos 4 ataques de forma graciosa. Após acertar o ar, Gumeng sentiu o ar acima dele ficar pesado. Asterisco bang asterisco. Enquanto terminava o giro, Zhao acertou um pesado chute na nuca de Gumeng. O olhar de Gumeng foi de encontro ao solo numa velocidade absurda. Quando Gumeng bateu a cabeça no chão, ela quase ficou enterrada na arena. Por um momento, Gumeng quase ficou inconsciente. A figura dos 3 tigres brancos ondularam e eles quase desaparecerão. Antes de apagar, Gumeng mordiu a própria língua e manteve a consciência. Depois de pisar no solo, Zhao saltou para trás e observou Gumeng. Incrível! Zhao está dominando completamente a luta. Luta? Isso não pode ser chamado de luta. Gumeng é o discípulo mais forte da Escola Estrela da Guerra. Como ele pode apanhar desse jeito? Parece que o título de discípulo mais forte
não pertence mais a Gumeng. Os discípulos estavam atônitos enquanto viam Zhao Tian surrar Gumeng. Gumeng se levantou e o seu orgulho gritava dentro dele. Depois da saída de Lin Yulong, Gumeng se tornou o mais forte da geração. Era inadmissível para ele, perder para um jovem que era quase 4 anos mais novo do que ele. Também, o adversário dele estava claramente no grau nível do reino dominador. Com 4 níveis de vantagem, como era possível para ele perder para Zhao Tian? Gumeng canalizou toda a sua energia espiritual e colocou tudo em uma última técnica. No mesmo instante, os 3 tigres brancos se fundiram e formaram um tigre branco maior. Depois disso, o tigre branco começou a se fundir com o corpo de Gumeng e a aparência dele mudou. Instinto selvagem. Após dizer isso, Gumeng ficou 2 vezes maior e uma fina camada de penugem branca começou a crescer em todo o seu corpo. As unhas de Gumeng se tornaram garras afiadas e as presas dele cresceram. Os olhos dele ficaram azuis e o seu rosto ficou um pouco parecido com o de um felino. O Júnior Gumeng está realmente nervoso. Um elder comentou. Sim. Aquela técnica aumenta muito o poder do usuário. Sim. Mas ele tem um coice muito pesado. Gumeng só é capaz de mantê-la por uns 3 minutos. Depois disso, ele levará vários dias para se recuperar. Essa luta acabará rapidamente. Seja Zhao Tian ou Gumeng, quem vencer fará isso num piscar de olhos. Os elders conversavam e teciam elogios para Gumeng. Contudo, eles sabiam que Zhao Tian ainda não tinha lutado a sério. Se Gumeng não acabasse com a luta rapidamente, ele seria incapaz de fazer isso depois. Gumeng rugiu e era como se um tigre tivesse possuído o seu corpo. Ele balançou o braço direito e suas enormes garras fizeram 5 profundos cortes no chão. Vamos ver se isso não irá te machucar. Gumeng deu um sorriso orgulhoso. Alguns discípulos se arrepiaram quando as garras de Gumeng cortaram o chão de pedra. Do outro lado da arena, Zhao Tian estava rindo descontroladamente. PFFFFF. Ah. Que fofo. Ha. Agora eu entendi. Você não era o amante de Lin Yulong. Você era o gatinho dele. PFFFF. Ah. A zombaria de Zhao Tian enlouqueceu Gumeng. Gumeng saltou para trás e cravou as garras de suas pernas próximas da beirada da arena. Gumeng se abaixou e como um tigre se preparando para atacar, os pelos do corpo dele arrepiaram. Gumeng impulsionou o seu corpo e começou a correr igual a um felino. Vamos ver até quando você irá sorrir. A velocidade de Gumeng aumentou e ele se aproximava de Zhao Tian muito rápido. Zhao Tian cessou as gargalhadas e esticou os 2 braços para frente. Zhao Tian encostou as 2 mãos e apontou as palmas para Gumeng. Ainda bem que vocês não nos representarão. Vocês só iriam nos envergonhar. Asteriscos asterisco uma grande quantidade de energia espiritual dourada começou a brilhar enquanto se concentrava nas palmas de Zhao Tian. Eu admito. Você ficou mais rápido e provavelmente, mais forte. Mas você nunca me acertará. Depois que Zhao Tian murmurou, a energia acumulada nas mãos dele chegou a um ponto crítico. Estilos do sábio da luz, canhão aterrador. Asterisco boom, asterisco seguida de um estrondo, a energia da luz que Zhao Tian acumulou, disparou numa velocidade insana na direção de Gumeng. Um espesso feixe de luz dourada foi de encontro a Gumeng.
Mesmo que Gumeng fosse muito mais rápido, era impossível para ele desviar daquela técnica. Durante o seu período na Floresta Sombria, Zhao Tian criou uma versão mais fraca de um dos ataques dos estilos da Fúria do Céu. No momento em que Zhao Tian travasse no alvo e liberasse a energia, seria impossível para pessoas do nível de Gumeng desviar. A velocidade do feixe de luz era tão absurda, que Jiu Fangzhou mal pôde acompanhar. Gumeng não teve nenhuma reação. Antes que ele sequer piscasse os olhos, ele já tinha sido atingido. A energia espiritual caótica atingiu Gumeng, ela se expandiu e criou uma enorme esfera de energia dourada. Com Gumeng no centro dela, a esfera atingiu 10 metros de altura e 10 metros de largura. A imensa esfera dourada girava e espalhava um poder aterrorizante. Todos os discípulos que estavam ali sempre invejaram e desejaram ter nascido no corpo de Gumeng. Contudo, naquele momento, ninguém queria estar na pele dele. Quase um terço da arena foi destruída. Zhao Tian controlou a sua força a fim de não machucar muito Gumeng. Exu. Que elemento é esse? Jiu Fangzhou estava espantado. Depois de viver por tantos anos, ele pensou que nada poderia surpreendê-lo. Porém, depois de ver a técnica de Zhao Tian, Jiu Fangzhou fez uma expressão que ele não fazia há muito tempo. Luz. Esse Júnior usa a luz. Exu respondeu. A energia caótica dissipou lentamente enquanto Gumeng caía no chão. Gumeng caiu desacordado e tinha um enorme hematoma no seu peito. Exatamente no local que a energia de Zhao Tian o atingiu. Está na hora do gatinho dormir. E deixar as verdadeiras feras assumirem. Ha 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 ha. Depois de falar, Zhao Tian começou a gargalhar como um louco.